E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha, como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja preparado para dar continuidade no estudo da gravitação, no estudo da astronomia, maravilha? Na aula passada, a gente conversou sobre os modelos, né, geocêntrico, heliocêntrico, algumas noções básicas da parte de astronomia, e no finalzinho da aula eu comentei com vocês que nessa próxima, nós conversaríamos sobre as 3 leis de Kepler, de Johannes Kepler, tá? Então, hoje nós vamos estudar rapidamente essas 3 leis. O Kepler, galera, baseado, como eu disse no vídeo passado, nos dados do Tycho Brahe, que foi um astrônomo dinamarquês muito brutal, ele descreveu o sistema solar. Ele descreveu com 3 leis básicas tudo que funciona no sistema solar, que se conhecia na época, belezeira? Então, são essas 3 leis aí, ó, a lei das órbitas, lei das áreas e a lei dos períodos. O Gancinho vai conversar com vocês sobre essas 3 leis, maravilha? Bom, vamos começar com a primeira lei, que é a lei das órbitas. A órbita dos planetas em torno do Sol não é uma circunferência como muita gente achava, né? Com aquele lance de perfeição, aquela parada toda. Na realidade, a órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse. Esse desenho que vocês estão vendo aí, ele está extremamente exagerado, ok? Uma elipse é uma oval que tem 2 focos. Se você amarrar um fiozinho em 2 pontinhos e pegar uma caneta e circular assim, você vai conseguir fazer uma oval dessa daí, uma elipse. E esses 2 pontinhos fixos seriam os focos dessa elipse. O Sol estaria em um desses focos e os planetas orbitando em torno dele. Só que esse desenho aí, ele está muito exagerado para a gente enxergar o que está acontecendo. Se fosse desse jeito, já lá na antiguidade a galera já teria descoberto que a trajetória não era circular, belezeira? Na realidade, a trajetória ela é sutilmente elíptica e por isso que se aparenta muito a uma circunferência, mas não é. Baseado nos dados das observações do Tycho Brahe, o Johannes Kepler, ele percebeu, encaixou nas órbitas dos planetas uma elipse. Dizem até que ele se sentiu um pouco mal porque ele era muito religioso e esse formato elíptico não era aquele formato da perfeição que eu falei para vocês da circunferência. Mas ele acreditou na sua parte científica, vamos dizer assim, né? E demonstrou que a trajetória dos planetas é elíptica. Não ache você que as estações do ano elas existem porque a Terra está mais próxima do Sol, mais longe. Não é isso. Essa distância é pouca diferença. Quando está mais perto é em torno de 149 milhões e 500 mil quilômetros. Quando está mais longe é 151 milhões de quilômetros mais ou menos no ponto mais afastado. Essa diferença é ridícula, né, perto da distância total. Não é por isso que existem as estações do ano. As estações do ano existem por conta da inclinação do eixo terrestre, que em determinado ponto da trajetória a incidência é mais direta no hemisfério norte do que no sul, verão no norte, inverno no sul, e quando está no outro lado, né, que a incidência é mais intensa no hemisfério sul do que no norte, é verão no norte, e inverno verão no sul e inverno no norte. E os outonos e as primaveras são essas estações intermediárias. Certamente na parte de geografia vocês vão estudar com maior ênfase esse negócio. Mas não ache que as estações do ano têm a ver com essa distância do Sol até a Terra. Belezeira? Então essa é a primeira lei, a lei das órbitas. A órbita que os planetas descrevem em torno do Sol são
elípticas e não circulares, como se achava antes. A segunda lei, muito interessante, é a lei das áreas. O que essa lei diz? Que a linha, né? A linha que une imaginariamente o Sol com os planetas varre áreas iguais em tempos iguais, certo? Isso tem uma implicação muito interessante, que é a da velocidade de translação dos planetas. A velocidade de translação dos planetas em torno do Sol não é constante. Só para vocês terem uma ideia, tá aí marcadinho no slide, a velocidade máxima que a Terra descreve em torno do Sol, que é quando ela estiver mais perto, né, é de 30,2 km por segundo, mais ou menos. E a mínima é de 29,3. Não é uma mudança muito absurda, mas existe essa diferença. Belezeira? Então, os planetas, a linha imaginária que une os planetas ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais. Para a gente mostrar isso de uma forma mais enfática, eu vou colocar nesse slide aqui para vocês essa bagaça. Aqui está o Sol, beleza? Aqui está uma órbita super exagerada, tá? Da excentricidade da elipse super exagerada. O Sol está ali num dos focos dessa elipse, e aqui a gente vai colocar o planeta Terra numa escala que não é a escala verdadeira. Não dá para colocar aqui a escala do Sol, do tamanho do Sol e o tamanho da Terra, tá? O Sol, ele tem um diâmetro que é 110 vezes o diâmetro da Terra, então é muito maior do que a Terra. Não é nessa escala. A ideia aqui não é essa. Então vamos lá. Essa linha imaginária, esse raio, né, da trajetória imaginária que a gente tem aqui, em um determinado intervalo de tempo, ele vai varrer essa área do tempo A para o tempo B. Essa área no intervalo de tempo delta T1, belezeira, foi varrida por essa trajetória aí, para essa órbita. Essa é a área 1. Vamos pegar em outro ponto, certo? Num instante TC, e considerar que esse raiozinho, ele varre essa área aqui, nesse intervalo de tempo que é o delta T2, varre essa área A2. Se o tempo delta T1 for igual ao tempo delta T2, a área 1 é igual à área 2, belezeira? Então veja que para percorrer a distância de C até D, a velocidade tem que ser maior do que de TA até B, porque a distância aqui é maior para que essa área aí, ó, a área 2 seja igual à área 1. Percebem então? Então essa razão entre as áreas e o tempo vai dar uma constante, que é o que a gente chama de velocidade arelar. Belezeira? Então essa daí é mostrando para vocês a lei das áreas. Nesse ponto mais próximo, a gente chama de periélio, a velocidade é máxima. E no ponto mais afastado, que é o afélio, a velocidade é mínima. Belezeira? Então, a velocidade dos planetas em torno do Sol não é constante. Esse raio imaginário que une o Sol até o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Essas duas primeiras leis, elas saíram praticamente juntas. Belezeira? Elas foram demonstradas praticamente na mesma época, por meio de uma infinidade de contas. Hoje, né, a gente já sabe o motivo dessa parada. Na época não se sabia muito o motivo disso daí. Não existia ainda o Newton para mostrar a atração gravitacional. As coisas que aconteciam no céu ainda eram coisas que as explicações, achava-se, né, que as explicações não eram as mesmas que aconteciam na Terra. O próprio Kepler achava que eram anjos levando os planetas, enfim, aquela coisa psicodélica que eu falei na aula passada. Então, olha só, quando o planeta está aqui nessa posição que eu falei para vocês, é o periélio, onde a velocidade é máxima. E aqui é o afélio, onde a velocidade é mínima. Olha só qual que é a jogada. Aqui nós temos a velocidade tangente à curva, né, de translação do planeta.
essa linha aqui, ó, mostra pra gente a força de atração gravitacional entre elas, entre os astros. Na próxima aula a gente vai falar dela. Se a gente decompõe essa força aqui, ó, na direção da velocidade, percebam que a força e a velocidade estarão no mesmo sentido, na mesma direção e mesmo sentido, essa componente aí. Então, aqui nós vamos ter um movimento que vai acelerando esse corpo até ele passar rápido ali e tá rumo para o afélio. Então veja que nessa situação até o periélio está acelerando. Depois começa a brecar. Por quê? Olha só, a velocidade está aqui. Aqui está a linha aonde nós vamos colocar a força de atração gravitacional. E decompondo essa força gravitacional na direção da velocidade, o sentido vai estar oposto. É por isso que do periélio para o afélio nós temos um movimento que é retardado. E do afélio para o periélio a gente tem um movimento acelerado. Repito, esse lance da força de atração gravitacional não era conhecido ainda na época, tá? Só veio com o Newton, que a gente vai falar na próxima aula. Mas a explicação do movimento não ser uniforme, né? Não ser uniforme nessa trajetória elíptica é justamente por conta dessas paradas aí, ok? Muito bem. E por fim, nós vamos falar da terceira lei de Kepler, que veio depois de alguns anos, né? Que relaciona o tempo de uma volta em torno do Sol, certo? O período, que é esse T maiúsculo, e o raio médio da órbita desse planeta em torno do Sol. Essa relação, se eu pegar o tempo, o período, elevar ao quadrado e dividir pelo raio da órbita ao cubo, a gente vai ter um valor constante. Você poderia pegar o período de translação da Terra ao quadrado, o raio da órbita da Terra ao cubo. Esse resultado daria a mesma coisa que, por exemplo, o tempo do período de Marte ao quadrado dividido pelo raio da órbita de Marte ao cubo. Essa razão t quadrado sobre r ao cubo é uma constante. Se a gente usar lá a lei da gravitação que nós vamos ver na aula que vem, tem como a gente descobrir qual que é essa constante, mas não vem ao caso agora. O que interessa é que o Kepler percebeu demonstrou por meio de uma infinidade de cálculos essa proporcionalidade entre o quadrado do período e o cubo da órbita, né, dos raios médios das órbitas desses astros. Belezeira? Então essas são as três leis de Kepler, pessoal. Essas são as três leis que descrevem o movimento da órbita dos planetas em torno do Sol. Algumas observações gerais, né? Essas três leis de Kepler, elas são válidas para qualquer sistema que tenha um corpo central, que gravita em torno de um corpo central. Serve para a Terra e a Lua, serve para Júpiter e os seus satélites e assim vai, tá? Essa lei das órbitas sendo elíptica, ela não exclui a órbita circular. Muitos satélites em torno do nosso planeta descrevem órbitas circulares, belezeira? Que seria um caso particular da elipse, ok? Se a gente considerar a órbita, né, descrita em torno do Sol, esse raio médio da órbita aí que a gente falou, corresponde ao raio da circunferência e o período do movimento corresponderá ao período do movimento circular uniforme. Isso se a gente considerar a trajetória circular, beleza? Simples assim. E, no caso de corpos orbitando o nosso planeta, aqueles pontos mais próximos aquele ponto mais próximo e mais afastado vai ter o nome de perigeu e apogeu, né? Periélio, afélio. O hélio tem a ver com o Sol. Perigeu, apogeu. O geu tem a ver com a Terra, ok? Então, galera, são essas as três leis de Kepler que descrevem o movimento dos astros, dos planetas em torno do Sol. Na próxima aula, a gente vai falar do Newton, que é o físico mais brutal da história, trazendo a explicação para que as órbitas sejam dessa maneira. Valeu? Muito obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima. Valeu!